Sexta-feira, 22 de abril de 2016. Com sofrimento até o fim, São Paulo empata na Bolívia e avança para as oitavas de final da Libertadores. Confrontos da próxima fase já estão definidos. Reservas do Santos conseguem empate na estreia na Copa do Brasil. Com rivalidade acirrada desde o ano passado, o time principal do Peixe recebe o Palmeiras domingo pela semifinal do Paulistão. A gente te mostra os preparativos para esse clássico. Tite opta por Alain Mineiro na vaga do lesionado Giovanni Augusto para o jogo deste final de semana, semifinal do Paulistão contra o Audax. Em entrevista exclusiva, Vampeta fala do sucesso do Audax na temporada e projeta encontro com o Corinthians. E ainda, Edilson Capetinha deve estrear amanhã com a camisa do Taboão da Serra e o Gazeta Esportiva conversou com ele. Olá, boa noite. Nosso Gazeta Esportiva dessa sexta-feira já está no ar e sim, o São Paulo está nas oitavas de final da Libertadores. Um jogo dramático em que o goleiro Denis foi expulso e quem assumiu a meta foi o zagueiro Michael. O tricolor empatou com The Strongest na altitude de La Paz e vai enfrentar o Toluca do México na próxima fase da competição. O repórter Adriano Dolfi acompanhou o jogo ao lado de um pessoal pra lá de animado que sofreu, mas comemorou muito a classificação. Vamos ver. Uma banda formada só por São Paulinos, com música só para os tricolores. O repertório da Tricolor Rock Clube é variado, desde o hino do clube até os cantos da torcida. A banda começou em 2010, a gente acredita que é a primeira banda dedicada a um clube, apesar que hoje em dia tem outras, mas é a primeira banda. E nós estamos aí, desde essa época, aí fazendo eventos, torcidas de São Paulo que chama a gente, em outras cidades. A gente procura fazer assim, eventos assim, dessa maneira, só São Paulino para evitar qualquer transtorno, assim, mas e ficar bem sadio mesmo, bem quente mesmo, igual você constatou aí. Música que empolga o pequeno Rafael, a sua família e centenas de torcedores que ainda não viram o time do coração vencer fora de casa em jogos oficiais do ano. Será que hoje acaba esse tabu? Ah, se Deus quiser, né? Uma vitória sem susto, né? É o que a gente tá precisando, São Paulo tá precisando, né? Porque o coração tá difícil, tá falhando já. Hoje a gente vai fazer a diferença fora, surpreender. Hoje a boliviano não vai colocar água no chopp, então, né? Não vai não. Hoje vai ter muita música aqui e a gente vai cantar mais. A boa notícia é que o São Paulo não precisava da vitória para se classificar. Um empate já bastava para o tricolor avançar de fase na Copa Libertadores. Pois é, mas com 30 minutos de jogo, o São Paulo sofreu o primeiro gol. Denis desafinou e Cristaldo aproveitou 1-0 do Strongest para a tristeza e silêncio da torcida São Paulina. No finalzinho do primeiro tempo, Caleri usou a cabeça e empatou. Para variar, né? Nosso goleiro falhou, mas acho que o time jogou até que bem. A proposta foi boa, defender, não tomar gol. Sem contar com a falha do Denis, né? Mas acho que agora no segundo tempo o Ganso vai entrar e a gente vai ganhar. Depois que o São Paulo tomou o primeiro gol, eu vi que não teve reação nenhuma, né? Mas foi aquele velho oportunismo que o time teve no escanteio, fez 1-1 e deu esperança para a torcida e a gente está comemorando aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer 2-1 para ficar mais tranquilo, né? O segundo tempo foi um sofrimento. A pressão boliviana resultou em apreensão e também na expulsão do goleiro Denis. Michael foi para o gol e a cada defesa do zagueiro parecia conquista de título. No apito final, uma explosão de alegria. Cumprimento até depois que termina o jogo, né, meu? Vai saber agora. Não deu pra saber o que aconteceu direito. Parece que o Caleri apanhou e foi expulso e tal. Mas, pô, tá classificado. Agora São Paulo chegou, vai até a final. Sofrimento demais. Esse juiz roubou muito pros caras. Pulsaram o Caleri no final do jogo, não foi? Vamos jogar sem o Caleri, mas o São Paulo é grande, ó. Deixaram o São Paulo chegar, agora segura, hein? Para de coração! Vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão!
Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O São Paulo realmente, no sufoco, conseguiu o empate com o Strongest. Tinha o problema da altitude, teve o problema do fôlego. O São Paulo até correu, especialmente o Kelvin, no primeiro tempo, de maneira surpreendente. No segundo tempo, caiu realmente o rendimento, a condição física. E aí, o que faltou de fôlego para o Strongest, faltou também em qualidade. Então, graças à limitação do adversário, o São Paulo conseguiu a classificação. Agora, não sei se é bem assim. Você também acha que deixar o São Paulo chegar agora segura? Ou esse time ainda não inspira confiança, Alberto Helena Júnior? Boa noite. Boa noite. Bom, a mim não inspira muita confiança não, mesmo porque o São Paulo jogou muito mal ontem. O pessoal fica aí fazendo apologia o São Paulo teve raça, não teve nada, o São Paulo não teve nada. O São Paulo encontrou lá o pior inimigo, que é a altitude. Em contrapartida, teve o maior aliado, que era a ruindade desse time do Strongest. Eles não conseguiram. São Paulo montou um retrancão lá atrás, fez tudo ao contrário do que devia fazer. Fez uma retranca fechada. Retranca fechada é uma redundância, mas é o caso do São Paulo que é redundante mesmo. Para quê? Para que o adversário não entrasse na sua área. Eles entraram à vontade, só que eles não sabiam o que fazer. Para enfrentar a altitude, você tem que fazer o quê? Tocar a bola, passe e tal. São Paulo acertou um passe. Só foi arrumar esse quesito aí depois da entrada do Ganso no segundo tempo. Isso foi infantil também, né? Isso é de uma imbecilidade sem tamanho. A bola estava lá na marca para ele bater o tiro de meta, quis fazer o engraçadinho de tomar tempo, que já estava nos acréscimos, e aí acabou sendo expulso. Não só prejudicou o São Paulo nessa partida, né, nesse finalzinho de jogo, porque teve que o Maicon, que aliás até... Foi o melhor do jogo. Brilhou demais, foi muito divertido. Pegou 2 bolas dele. Mas também para os próximos jogos, né? Porque ele deve pegar aí uns 2, 3 jogos E o São Paulo está sem goleiro. Tem um menino, o Léo, lá só porque o Renan está machucado e tal, está se recuperando. Eu não sei se vai dar tempo dele poder jogar. Mas enfim, o São Paulo fez tudo errado e deu certo. Conseguiu esse empate. Poderia até ter virado o jogo no primeiro tempo com o Kelvin, depois com o Ganso, que tentou a cavadinha. E, embora a grande chance da partida desperdiçada foi do Alonso, né? Pois é. Negócio absurdo. O cara na pequena área ali, perto da pequena área, escorregou e ficou errado. Mas enfim, vamos ver o que vai dar. São Paulo, eu acho muito difícil, né? Toluca é um adversário de outra categoria em relação àquele Strongest que nós vimos ontem, né? Bom, e na outra partida que fechou a fase de grupos da Libertadores, o River Plate recebeu o já eliminado Trujilhanos no Monumental de Núñez em um jogo de 7 gols. Veja aí como foi. No Monumental de Núñez, D'Alessandro, cobrando falta, abriu o placar para o River Plate diante do Trujilhanos. O próprio D'Alessandro, desta vez de pênalti, aumentou a vantagem da equipe argentina. Ainda no primeiro tempo, Cova chutou bonito. A bola pegou no travessão e pingou dentro do gol. 2-1. Depois do intervalo, Mayada aproveitou o vacilo da zaga venezuelana e marcou o terceiro dos donos da casa. Alário, da marca do pênalti, transformou o placar em goleada. 4-1 para o River Plate. O Trujilhanos chegou a pôr fogo no jogo, graças aos gols marcados por Gonzalez e Cabeças. Só que a reação parou por aí. Final, River Plate classificado em primeiro no grupo 1, 4. Trujilhanos eliminado, 3. E a Conmebol confirmou nesta manhã as datas e os horários dos confrontos das oitavas de final da Libertadores da América. Vamos lá.
Huracan e Atlético Nacional da Colômbia jogam na próxima terça-feira, às 7h30, no estádio El Palacio, em Buenos Aires. Às 9h15, o Deportivo Táchira recebe o Pumas do México, em San Cristóbal, na Venezuela. Na quarta-feira, acontecem 3 partidas. O Racing enfrenta o Atlético Mineiro, às 7h30, em Avejaneda, na Grande Buenos Aires. O Grêmio encara o Rosário Central, às 9h45, em Porto Alegre. No mesmo horário, o Nacional do Uruguai joga com o Corinthians em Montevidéu. Na quinta-feira temos Independiente del Valle e River Plate às 7h30 em Quito, no Equador. Às 9h45 jogam Cerro Porteño e Boca Juniors em Assunção. E o São Paulo recebe no Morumbi o Toluca do México. Os jogos da volta acontecem na semana seguinte. O curioso dessa, já fazendo uma previsão, né? Podemos ter confrontos brasileiros nas quartas de final, de repente um São Paulo e Atlético, o São Paulo avançar, o Atlético também, e ainda assim, desses daí pode sair um adversário do Grêmio, também se o Grêmio for avançando nas semifinais. O Corinthians, por outro lado, pode ter Boca nas quartas, pode ter um River Plate nas semifinais, mas um brasileiro só enfrentaria na decisão. A não ser que algum brasileiro fique pelo caminho, aí obrigatoriamente teria que enfrentar um outro brasileiro na semifinal. Você acha que algum brasileiro fica pelo caminho? Olha, sendo bem franco, vários são clássicos. Eu acho que o Corinthians deve passar pelo Nacional, eu acho que tem mais time que o Nacional. Atlético Mineiro e Racing eu acho um grande jogo também, mas o Atlético me parece favorito nesse confronto. Grêmio e Rosário Central, aí eu já acho que tem um equilíbrio maior pelo que o Rosário apresentou na primeira fase. Acho que não cravaria o Grêmio como favorito, não. E São Paulo e Toluca já me xingaram ontem, mas enfim, o time de São Paulo classificou ontem na Bacia das Almas e eu não consigo confiar no São Paulo. E você tem que considerar o seguinte, o Alberto Helena Júnior lembrou aqui, não tem goleiro. Estão falando de contratar, de repente, um outro goleiro. E não tem artilheiro. E o Caleri também, que fez a bobagem que fez também, desnecessária. Poxa vida, sabe, inteligente. É jovem, mas conhece. No caso dele é até discutível, porque as imagens que eu vi, né? Ele, terminado o jogo, ele está abraçando o Maicon lá e veio o jogador da Bolívia. E deu um beliscão no pescoço dele. Aí ele se virou e quem acertou o cara foi o Kardec, não foi ele. Ele foi saindo. E o juiz foi lá só marcando o cartão para ele, mostrando o cartão para ele. O argumento do juiz foi que ele ficou provocando os jogadores da Bolívia o jogo inteiro. Não, sei lá. Aí é o que eles falaram dentro do campo, né? Gente, o São Paulo desembarcou aqui na cidade de São Paulo depois do jogo de ontem. Vamos para lá conversar com o repórter Adriano Dolfo. Ele está ao vivo no aeroporto de Congonhas, é isso? O que você pode falar? Eu tenho que trabalhar, eu acho que é o que eu sempre faço, sempre confio em mim. Independente de críticas ou não, eu sempre tenho a autoconfiança, o apoio da minha família, então isso que é importante. Tá aí o Wesley aqui falando com a gente, falando a respeito agora da escalação dele na última partida. Vamos acompanhar o que diz o Wesley aqui. Pelos outros jogos, você deu resposta dentro de campo? Cara, eu não sou nenhum menino, eu já tenho 28 anos, vou fazer 29, então eu acho que... Bom, a gente pede desculpa aqui para o telespectador, o Wesley falou com a gente agora há pouco aqui. Vamos tentar ouvir outro jogador de São Paulo. Vamos chegando aqui. Está aqui o Kelvin. Vamos acompanhar o que diz o Kelvin. Pedir licença aos colegas aqui. Kelvin, a gente viu o clima de vocês depois do jogo, na partida, o Maicon, principalmente, o Ganso, com agressividade até falando sobre o The Strongest. Como é que ficou o clima e como é que fica o São Paulo depois dessa partida, depois de tudo isso que aconteceu, essa classificação do sufoco? Sim, eles nos provocaram, né, quando eles vieram aqui, falaram muitas coisas depois do jogo, e ali foi um abaixo, né, mas acho que isso passou já, foi uma classificação boa ontem, e agora é foco já no próximo jogo. Acho que acabou aquilo ali ontem, já estamos aqui no Brasil, agora é foco no próximo jogo. Kelvin, queria que você falasse até sobre essa questão do Porto, né? Já está falando, essas suas atuações te deixam cada vez mais perto do São Paulo?
Não, isso aí eu não sei, eu tenho contrato aqui com o São Paulo até dezembro, não sabe disso. Ainda tenho contrato no Porto, mas tô feliz aqui, quero continuar aqui. O São Paulo é um grande clube, como todo mundo sabe, e quero ajudar até o final do meu contrato, que vem pelo futuro eu não sei. Kelvin, pensando nos clubes. Esse foi o Kelvin falando a respeito da partida. A gente vai tentar falar ainda com o Denis, com o Caleri, com o Maicon, outros personagens aí desse empate do São Paulo na Bolívia, 1-1, resultado que classificou o São Paulo à próxima fase da Copa Libertadores. Tá combinado, Anitta? Sim, é isso aí. A vida é ao vivo, viu? É assim mesmo, né? Então, o Kelvin foi muito bem no primeiro tempo, né? O Kelvin foi bem. E ele correu muito, foi o que você falou. Ele manteve a frequência teve a chance de fazer um gol, a melhor chance do São Paulo no primeiro tempo, né? Porque esse negócio da altitude foi uma belíssima jogada. Ele cheirou lá uns 3 ou 4, chegou na cara do gol, dava para fazer. Quase tipo o gol do Romero, né? Quase tipo o gol do Romero. Esse negócio da altitude, tem jogadores que se sentem melhor, né? Resistem mais a esse negócio. Eu estava me lembrando da excursão do Brasil em 77 para Cali, onde foi disputado o Mundialito lá, classificação para a Copa de 78. O Cláudio Coutinho, que era o técnico da seleção, era especialista em fisioterapia, educação física e tal, era um sujeito forte, né? E ele, no avião, naquele tempo você podia fumar em avião, você podia beber e tal. Eu lá com meu whisky, meu cigarro na mão, e ele passava por mim e falava assim: Helena, para com isso, nós vamos descer aqui em Bogotá, porque tinha uma escala lá em Bogotá. Nós vamos descer em Bogotá e aqui é altitude, você não vai aguentar. E passa, para com isso, apaga cigarro, apaga. E eu fiquei esperando, abriu a porta do avião, ele desceu, caiu na hora. Pá! Eu não tive nada. O meu whisky e meu cigarro. Mas não experimentem isso, não. Não, agora, crianças, não façam isso em casa. Nós falávamos sobre o Caleri, né? Até que você chamou, obviamente, o Adriano Adolfo rapidinho. O Caleri deve ter falado alguma coisa mesmo, mas enfim, vai ficar fora. Né? Então, o Caleri é o artilheiro da Libertadores. E aí o São Paulo tem um problema também com o goleiro. Então, realmente, ele vai enfraquecido para o confronto com o Toluca, que eu diria que de todos os times que o São Paulo enfrentou na Libertadores até aqui, é o mais difícil de todos. De qualquer forma, vamos ver. Agora, para não falar que não falamos, né, bem do São Paulo, o Maicon realmente foi o grande nome do jogo. Sim. Não, foi demais. Ele foi o cara. Olha, aliás, uma bitoca pelas mensagens no Twitter que eu recebi, todos me xingando, que a gente falou, eu e o Celso, que o São Paulo não ia se classificar. O Michael tá falando, vamos lá. O cara da partida, o goleiro da partida. Vai lá, Michael. Claro que em tom de ironia, que você deve ser o goleiro, e o Denis torceu muito por você. O que você pode falar para a torcida? Aí o Maicon falando, vamos acompanhar aqui o que diz o zagueiro. Não, o momento que ele está passando é um momento que todo jogador passa. Ele tá jogando no lugar do mito, né? O Rogério Ceni é um cara que é muito respeitado, é um ídolo. E claro que você assumir a responsabilidade de um goleiro como o Rogério durante 20 anos no São Paulo, há mais anos, não sei muito bem, é difícil, é claro, mas o Denis tem personalidade, ele está fazendo o seu papel bem. Às vezes acontece, todo mundo erra, ninguém está aqui para crucificar ninguém. Ontem, quando tomou gol, tomou a equipe toda, não foi só um jogador que errou, a gente está ali para ajudar um ao outro, para que possamos corrigir nossos erros, mas graças a Deus temos que realçar principalmente a classificação, que é o mais importante. Agora, Maicon, na hora que saiu o Denis, você não pensou duas vezes em assumir essa responsabilidade, né? Não, eu até comentei com os meninos que queriam colocar o Kardec, eu falei, não, eu já joguei no gol, já na infância, deixa que eu assuma, a gente precisa classificar, com o tamanho também nas bolas aéreas, poderia sair do gol, então eu pude ajudar a equipe e graças a Deus conseguimos a classificação. Já brinquei, já disputei torneios na infância de goleiro, futsal principalmente, e eu comentei com os meninos, o Kardec falou que não tinha experiência nenhuma, eu falei, não, eu vou então, deixa eu. E o Kardec veio para a zaga e conseguimos um resultado positivo. Aí, esse é o Maicon falando aqui. A gente segue aqui, viu, Anitta? Acompanhando o que os personagens desse jogo estão falando sobre a classificação do São Paulo, tá bom? Tá bom, Adriano Adolfo, obrigada. Isso. Eu ouvi mal ou ele falou São Maicon? São Maicon não. Falou? Será? Eu também não ouvi isso. Não ouvi, não. Eu ouvi ele falando que ele brincava na infância. Tá brincando. Os dois ingênuos. Falando em São Maicon,
Uma pergunta, eu desde que o Denis assumiu o gol, eu estou com muita calma, mas está começando a dar sinais de que precisa para a torcida reclamar, Alberto. Tem falhado alguns gols. O Denis, o pessoal está reclamando muito. Eu acho que ele é bom goleiro, já fez defesas espetaculares nesse São Paulo aí, mas eu acho que ele não tem estofo interior para se sustentar. Para aguentar essa sombra, né? Fugir da sombra do Rogério, que é um negócio... é um mito, não é apenas um grande goleiro. Quem seria uma pessoa para chegar aí no gol do São Paulo hoje? Do que está no São Paulo, só o Renan. Vamos para a nossa enquete? Vamos falar de Campeonato Paulista lá no site gazetesportiva.com. Qual será a final do Campeonato Paulista 2016? Corinthians e Palmeiras, Corinthians e Santos, Audax e Palmeiras ou Audax e Santos? Acesse o site e vote o resultado no fim do programa de hoje aí. Levando em consideração o retrospecto das duas equipes em casa, Corinthians e Santos. Idem com batatas. Com batatas, tá bom. Não vai falar quieta, não vou. O Twitter muito xingamento no Twitter, já tá bom. Já dei muito bloco, chega por hoje. Isso é palpite, gente. Para, gente. Não sabe? Tem que dar bola, não. Eu ouvi uma vez, hoje na internet, eles confundem liberdade de expressão com liberdade de recalque. Então, haters. Adorei, adoro. A bola rolou ontem pela Copa do Brasil. Destaque para o Paraná Clube, que venceu o Estanciano de Sergipe por 2-0 e avançou à próxima fase. E com um time formado por reservas e garotos das categorias de base, o Peixe foi a Macapá enfrentar o Santos do Amapá. E apesar da partida ter sido interrompida pela forte chuva que caiu na cidade, o alvinegro praiano volta para casa com um empate e a vantagem de poder empatar em 0-0 no jogo da volta. No estádio Zerão, Rafinha chutou forte de pé esquerdo e, apesar do esforço de Caju, a bola ultrapassou a linha da meta defendida pelo goleiro Vladimir. 1-0 Santos do Amapá. No segundo tempo, Paulinho cruzou da esquerda e Joel de cabeça empatou a partida. Final, Santos do Amapá 1, Santos de São Paulo também 1. Eu e todos os meus parceiros aqui da TV Gazeta estamos trabalhando com otimismo pelo Brasil. Então, reitero aqui, otimismo sempre, gente. Segura, porque o Capetinha tá de volta ao futebol. Pentacampeão com a seleção brasileira na Copa do Mundo da Coreia do Sul e do Japão, campeão mundial de clubes pelo Corinthians em 2000. E um dos principais ídolos da Fiel, Edilson, estreia amanhã pelo Taboão da Serra, que nesse ano está disputando a 4ª divisão do futebol paulista. Veja aí na reportagem do Osmar Garrafa. Alguns o chamam de Capetinha, e com a bola nos pés, ele realmente infernizava os adversários. Outros fazem questão de chamá-lo de Rei das Embaixadas, e motivo para isso não falta. E para quem pensa que Edilson parou, se engana. Aos 44 anos, ele está pronto para voltar aos gramados. Contratado pelo CATS de Taboão da Serra para disputar a 4ª divisão do Campeonato Paulista, Edilson já tem estreia confirmada. Seu retorno ao futebol acontece no próximo sábado contra o Amparo. Eu quero fazer parte de um projeto social, de revelar jogador, de estar aqui, passar a experiência, captar recursos também para o clube, fazer um projeto para que hoje a gente está nessa divisão, mas que logo a gente possa estar aí na primeira, na segunda, na primeira divisão, brigando com os grandes. Edilson se sente um menino e não esconde que a ansiedade pela reestreia é grande. A responsabilidade é maior do que estrear no Corinthians, cara, de um Flamengo. E a relação com os novos companheiros não podia ser melhor. Tem 16 anos, que nem acompanhou a minha trajetória nem nada, né? Todo dia ele chega com uma novidade aqui. Pô, eu vi aquele gol seu contra tal time, eu vi aquelas embaixadinhas, eu vi aquela caneta que você deu lá no Mundial, no Caribê. Quem vê Edilson hoje fica com a impressão que o tempo não passou para ele. O Capeta ainda mantém a boa e velha forma. Baiano, né? Durmo bem, sou sempre tranquilo, sem pressa para nada. Vejo muitos jogadores. Tem
meu irmão, meu parceiro Vampeta, deixa ele, eu já falei pra ele, eu vou botar ele no spa, pra ele voltar, eu olho ele agora e olho antes e nem parece a mesma coisa. Ficou com saudade das diabruras do Capetinha? Então, Edilson tem um convite para lhe fazer. Sábado, dia 23, às 15 horas aqui no estádio, nosso estádio aqui do Tabuão. Eu quero que todos os torcedores de Palmeiras, Corinthians, eu não tenho nada, nunca tive nada contra São Paulo, nunca tive nada contra Santos. Vai ser muito legal, a gente está preparando uma grande festa para minha avó. Na canela, não jogue bola na de graça, faça como eu, você tem infância quietinha, nunca tomei bronca do professor, tem que ser bem comportado, legal, não pode ser quieta não. Glu-glu, e não é só pra estreia dele no Tabuão da Serra que o Capetinha quer te convidar não, tá? Se liga nesse outro convite que ele vai te fazer. Aí galera do Mesa, aqui quem tá falando é Edilson Capetinha, pentacampeão mundial com a seleção brasileira. Estarei no Mesa Redonda aí no domingo com meu parceiro Vampeta. Um abraço, galera! Céus, você entendeu, né? Essas duas figuras vão estar com a gente então a partir das 9 horas da noite. Tudo sobre as semifinais do Campeonato Paulista, com os principais lances, os gols, as entrevistas e muito mais para você no Mesa Redonda. O programa desse domingo também tem reportagens especiais e uma projeção das oitavas de final da Copa Libertadores. Então a gente te espera, hein? Hora de falar das semifinais do Campeonato Paulista. Os finalistas começam a ser definidos amanhã com o duelo entre Corinthians e Grêmio Osasco Audax. Inegavelmente, a partida terá um gosto especial para Vampeta, ídolo corintiano e hoje dirigente do Audax. Fernando Gavini conversou com ele. Vamos conversar agora com o personagem que mais simboliza uma das semifinais do Campeonato Paulista. Vampeta, ídolo do Corinthians e que, mesmo como ex-jogador, nunca deixou de ser torcedor corintiano, só que ao mesmo tempo ele é presidente do Audax, que é o adversário do Corinthians na semifinal. Como é que fica o coração, Vampeta? Muitas vezes eu vou lá assim, como é que fica agora o coração, né? Situação inusitada, não, pra mim é um privilégio, né? Ter jogado com a camisa do Corinthians, ganho 7 títulos, e ao mesmo tempo parar de jogar e estar continuando um trabalho em Osasco, um clube novo. Então aquela música lá, tá tudo tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Vai, um brinde pro Zé Calcado. Agora, nos objetivos que vocês colocam, quando o ano vai começar, o Audax já ultrapassou tudo que vocês tinham colocado como objetivo, como finalidade, para aquilo que vocês esperavam para esse campeonato? Quando a gente vai no sorteio, né, no Campeonato Paulista, que vai ser as chaves, né, todos os presidentes dos 20 clubes, fica todo mundo se olhando, tirando os 4 grandes, né, e mais a ponte. Pô, quem será que vai cair? Quem será que vem com prática forte? O primeiro objetivo não é cair. Estamos jogando, as coisas vão acontecendo, já não cai mais. Já não cai mais e está na zona de classificação, já está na zona de classificação, mas já pode disputar o primeiro lugar. Aí nós fomos o primeiro colocado do nosso grupo, e o São Paulo segundo no grupo dele, no nosso grupo também, né, que estava no meu grupo. Enfrentamos o São Paulo lá em... Então o objetivo, não cair, foi atingido. Deu para classificar, deu para ir para a Série D e provavelmente Copa do Brasil também do ano que vem. No geral, 3 anos na primeira divisão sem correr o risco de chegar perto de zona de rebaixamento ou não, sempre buscando a classificação. Sempre brigando e pertinho pela classificação. Isso é bom, muito bom para o trabalho do Diniz, né? É um cara que joguei junto com ele no Corinthians, é um cara que se preparou para ser treinador. Agora estuda muito, né? Para aplicar essa forma de jogar. Você vê que ele nas entrevistas, não, a gente treina, repete. E por isso que quanto mais você treina, de repente a luz ao sol clareia, né? Foi o que aconteceu agora nesse Campeonato Paulista. Bom pro clube, permanecemos na primeira. Jogamos Campeonato Brasileiro, não temos calendário para o segundo semestre. Bom para os atletas, que visibilidade, e bom para o treinador que está mostrando que tem competência e pode sonhar com
lugares mais altos, não desmerecendo o nosso time, né? Falando nesses lugares mais altos, você conhece muito bem time grande, pressão e tal. Daria certo esse estilo de jogo num time grande? Como a gente estava até comentando antes da entrevista, uma bola atrasada pro goleiro na Arena Corinthians, jogando pelo Corinthians. Dá uma dessa pro Cássio igual o Dudu do Palmeiras. Não, é questão de dar oportunidade, né? É questão de oportunidade. Lá o Audax é um time novo, são 2 donos, pai e filho, a família Teixeira, o Mário Teixeira e o Gustavo Teixeira. Mas assim, se dá tranquilidade para ele trabalhar. Ano passado era um tic-tac, mas sem buscar o gol. Fazia gol, tanto que a gente ficou na primeira divisão. Mas muito toque para trás. Hoje não, o tic-tac do Audax é em direção ao gol, tanto que nós temos o segundo melhor ataque até a 12ª rodada de artilheiro do campeonato. E pressiona lá em cima, joga o futebol moderno, né? E é bom. Vai enfrentar o Corinthians sem obrigação. Nenhuma obrigação de estar buscando a vitória, de ser um clube organizado, mas aqui aquela conversa. O favorito é o Corinthians, eu só tenho que jogar. E é isso que eles estão fazendo. Morreu hoje o empresário e conselheiro vitalício do Corinthians, Damião Garcia. Ele tinha 85 anos e também foi presidente do Noroeste de Bauru. Por conta disso, o Timão deve jogar de luto amanhã contra o Audax na semifinal do Campeonato Paulista. O técnico Tite definiu no treino dessa manhã os últimos detalhes da equipe que neste ano não perdeu nenhum pontinho jogando na Arena em Itaquera. A reportagem é do Felipe Esboril. O Corinthians está imbatível nesta temporada quando joga em casa. 12 jogos, 12 vitórias, 100% de aproveitamento. A Arena Corinthians é sinônimo de 3 pontos para um time que ainda não está pronto. Precisa de ajustes. É o que o professor Tite tenta fazer todos os dias. O Corinthians não pegou nenhuma decisão ainda. O Corinthians não é maduro. O Corinthians está num processo de amadurecimento. É um grupo novo. Maturidade não se pega com atletas individualmente, nem com técnico individualmente. Conjunto de equipe que forma uma equipe experiente. Amanhã o Timão recebe o Audax na semifinal do Paulista. Alan Mineiro foi escolhido para substituir o lesionado Giovanni Augusto. Dessa vez, Romero vai ter que esperar. De resto, o time já é conhecido pelo torcedor. Alan Mineiro é jogador de armação e meio-campista. Romero é atacante. Um é 4-3-3 e aí a função passa a ser diferente. E a outra, tu tem um jogador a menos no meio campo. Né? Então, procura preservar aquilo que é o modelo da equipe. Armador por armador. O Corinthians não perde para times ditos pequenos há 2 anos e 2 meses. Nesse período foram 33 jogos, 26 vitórias. A última derrota aconteceu contra o Bragantino, em fevereiro de 2014, no Pacaembu. O time sabe que encontrará dificuldades quando enfrentará o Audax neste final de semana. O grande diferencial do adversário de Osasco é a continuidade do trabalho e o investimento que é feito na equipe. A grana que tem para manter os atletas da equipe menor, ela é muito mais baixa. O Palmeiras, o Corinthians, o Santos, ele consegue manter o São Paulo, o seu grupo de atletas durante um grande tempo. E aí o Audax faz um sacrifício extraordinário. Os atletas já estão trabalhando com o Fernando Diniz há bastante tempo. Então eles têm a metodologia e o modelo e a forma de jogar já muito enraizada. Treinamentos como o de hoje servem para evitar surpresas na hora do jogo. O Audax é um adversário de qualidade, merece muito respeito e tem um treinador que trabalha na mesma linha de pensamento de Tite, Fernando Diniz. Eu vou falar do sentimento só, não é demérito ao Santos, nem ao Palmeiras, nem qualquer outra equipe que pudesse na final. Eu gostaria de ter enfrentado o Audax numa final do campeonato. Eu gostaria. Que seria bacana. Acho que o Tite está falando de coração, porque uma vez eu vi numa coletiva ele destacando que, pelas estatísticas, Corinthians e Audax são os times que mais passes acertaram durante todo o campeonato. Né?
São dois times que saem para o jogo. O Audax, por exemplo, até acaba exagerando nessa condição. Não tem chutão e mesmo pressionado eles trocam de um lado, usam o goleiro como líbero e tal. É bonito de se ver. Só tenho a sensação de que o Corinthians, como tem uma marcação em cima, é uma característica do time marcar essa saída do adversário, já está acostumado a fazer isso, o Audax corre muito mais riscos agora contra o Corinthians. Não sei se seria o caso do Fernando Diniz, de repente, mudar a estratégia. Não acredito que vá fazê-lo, até para preservar a essência do trabalho dele. Mas que o Audax deve ter muito trabalho com essa marcação em cima do Corinthians, vai ter. Resumindo, o Audax joga futebol. Futebol de sempre. Claro. Futebol, bola no pé, passa no outro futebol association, como batizaram os ingleses lá no final do século repassado. Pois é, o que acontece com o nosso futebol eu estava vendo hoje, vou dar um exemplo, estava vendo aí o nosso querido Edilson e o Vampeta, né? E me lembrando de como eles representam bem a alma, o espírito de um brasileiro que está sendo sufocado, né? Que é essa coisa da irreverência, da criatividade, sabe? Da improvisação. Da irresponsabilidade. Até uma certa irresponsabilidade. Divertido. Brasileiro divertido. É isso que nós temos que trabalhar com otimismo para recuperar. É esse espírito de solidariedade, de participação e, sobretudo, de bem-estar com a vida que o brasileiro está perdendo. Eu estava vendo um exemplo, ainda falando de futebol, eu estava vendo as imagens daquele desastre horrível lá do Rio de Janeiro, fruto da ganância e da ambição e tal, de certas pessoas. 2 corpos estirados da praia, 2 vítimas daquela tragédia, e a, 10, 20 metros de distância, uma rapaziada jogando futebol. Quer dizer, essa insensibilidade, essa falta de humanidade mesmo, isto é que é o terror desse país, que precisa ser combatido. É isso que precisa ser. As pessoas precisam ser mais solidárias e mais responsáveis e mais humanas. Fazendo até o paralelo ao futebol, né, que você falou de conjunto, cada vez mais o brasileiro pensa em si mesmo. Está na hora de pensar no grupo. Assim vale também para o futebol. A rivalidade que mais ferveu em 2015 entrará em campo novamente nesse fim de semana. O Santos recebe o Palmeiras na Vila Belmiro pela semifinal do Paulistão. Pelo estadual no ano passado, os alvinegros se deram melhor. Pela Copa do Brasil, foi o Verdão quem levantou a taça. O Gazeta Esportiva relembra os jogos que botaram fogo no Clássico da Saudade. E a bola rola, começa a decisão. Teve de tudo nos 7 confrontos entre Santos e Palmeiras disputados em 2015. Jogador sendo expulso incorretamente para logo depois ser desexpulso. Na verdade, eu acho que ele retirou o cartão vermelho do David Braz. Ele retirou o cartão vermelho do David Braz e deu para o Paulo Ricardo, que foi quem fez a falta. Teve também árbitro pedindo para ser substituído no meio do jogo. O Luiz Flávio Oliveira não está se sentindo bem, há uma troca na arbitragem, né? Mas acima de tudo, teve muita emoção. Nenhuma partida terminou empatada e a regra foi o mandante sempre terminar como vencedor. Em nenhum duelo, a diferença de gols foi maior do que 1. E no meio de tantos jogos importantes, de tantos momentos decisivos, acirrou-se a rivalidade entre os clubes. Ricardo Oliveira não deixou barato e provocou Dudu logo depois do Palmeiras perder o pênalti na primeira final do Paulista. Na segunda, Dudu e Geovânio se estranharam e foram expulsos. Revoltado, o palmeirense ainda deu um empurrão pelas costas no juiz e acabou levando uma longa suspensão pelo ato impensado. Dudu vai pra cima do árbitro, hein? A rivalidade atingiu o auge no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A confusão foi entre Ricardo Oliveira e Fernando Praz. O bate-boca continuou no segundo turno.
pouco antes da final da Copa do Brasil. Quando balançou a rede de Fernando Praz, Ricardo Oliveira saiu fazendo careta, provocando o goleiro do Palmeiras. O clima esquentou no primeiro duelo pela Copa do Brasil. Lucas foi pra cima de Lucas Lima e acabou expulso. E olha o Lucas vai ser expulso. O Lucas está expulso. Depois, no apito final, faltou pouco para acontecer uma confusão generalizada entre os jogadores dos dois times. Na segunda partida da decisão, a provocação aconteceu no final. Confusão ali entre os jogadores do Palmeiras com o apito final. Com o título conquistado, jogadores do Palmeiras usaram máscaras imitando a careta de Ricardo Oliveira e posaram para fotos repetindo o gesto. O único ato de cavalheirismo foi dado por Dorival Júnior, que fez questão de interromper a entrevista de Marcelo Oliveira para parabenizar o técnico campeão. Mas neste domingo, na Vila Belmiro, só um passará. Com vantagem de jogar em casa e com torcida única, o Peixe quer fazer valer o fator casa. Mas o Verdão, em franca evolução, desde a chegada de Cuca, não quer perder a chance de brigar pelo título que deixou escapar no ano passado. Apesar do compromisso pela Copa do Brasil, o Santos teve a semana inteira para treinar, já que a equipe reserva foi a Macapá jogar pela competição nacional. Enquanto isso, os titulares mantiveram foco total na semifinal do Paulistão. Fernando Gavini acompanhou os trabalhos desta sexta-feira no CT Rei Pelé. O Peixe teve a semana livre para trabalhar porque adotou a estratégia de mandar um time alternativo para enfrentar o Santos do Amapá em Macapá pela Copa do Brasil. E manteve os titulares apenas dedicados à preparação para enfrentar o Palmeiras, domingo, pela semifinal do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro. A equipe que viajou ainda não chegou. Levantou de madrugada e ainda está na estrada voltando para Santos. Então eu acho que só isso aí já mostra que nós tomamos a atitude correta. Se tivéssemos que estar em campo e 2 dias e meio, 3 depois, novamente fatalmente aí, onde teremos 33, 34 graus de temperatura, pode ter certeza que as dificuldades seriam muito maiores. Além de contar com o time titular descansado, o Santos tem a seu favor uma invencibilidade de 5 anos dentro da Vila Belmiro em jogos do Campeonato Paulista. Fora isso, desde que Dorival Júnior voltou à equipe, o Santos não foi derrotado dentro de casa. Apesar dos números favoráveis, Dorival Júnior descarta qualquer tipo de favoritismo e usa como exemplo a final da Copa do Brasil do ano passado. Favoritismo entre 2 grandes equipes não existe, um clássico. Não vejo assim um favoritismo num momento como esse. E quando acontece de ter um favorito, pode ter certeza que eu fico muito com o pé atrás com relação a esse tipo de situação, como foi na Copa do Brasil do ano passado. Todo o favoritismo era dado ao Santos. Dorival Júnior descarta o favoritismo, mas é evidente que é uma grande vantagem jogar na Vila Belmiro por uma vaga na decisão do Campeonato Paulista. Apesar disso, o treinador lamentou o fato do clássico ser disputado com torcida única. É uma pena. O espetáculo em si perde, não só o futebol. Eu acho que de uma maneira geral, socialmente, nós perdemos em todos os aspectos. Já do lado palmeirense, ninguém nega que a tarefa do domingo é bem complicada, ainda mais porque na Vila Belmiro só vai ter torcedor do Santos. Alexandre Silvestre acompanhou os trabalhos na Academia de Futebol na tarde de hoje. O professor Cuca confirma mistério na escalação do Palmeiras para o jogo decisivo de domingo, Vila Belmiro, partida única, torcida única, valendo vaga na final do Campeonato Paulista. Treinamento desta sexta-feira na Academia de Futebol foi parcialmente fechado à imprensa. Quando entramos, deu para notar o finalzinho da atividade com a seguinte escalação, que pode ser considerada titular em relação ao desfecho dessa atividade, desse treinamento. Lembrando que a Lione, com um problema no joelho, e Dudu na coxa, estão fora de combate, vetados pelo departamento médico. Escalação provável com 3 volantes e Zé Roberto na armação das jogadas, com Robinho na equipe reserva. Tudo isso uma suposição. Fernando Praz, Jean, Thiago Martins, Vitor Hugo, Egídio, Matheus Salles, Arouca, Gabriel, Zé Roberto, Jesus e Alexandro. É por aí, Cuca? Hoje foi um treinamento, não quer dizer que esteja definida a equipe, a gente tem coisas ainda
amadurecer dentro das ideias nossas, né? Então o time vai ter mistério sim, só aquela horinha antes do jogo, né? Que vai ser passada a escalação. E como é que você imagina esse duelo, cuja rivalidade se acirrou bastante no ano passado, você nem estava aqui, e de que maneira essa rivalidade pode refletir na conduta dos jogadores dentro de campo? Da nossa parte, o que eu tenho conversado com os jogadores é que é um jogo importante, um jogo de caráter decisivo, mas que é um jogo de equilíbrio, né? Um jogo de motivação, mas com limites, né? Dentro das regras da lei do futebol e nada mais que isso, né? Porque senão você ultrapassa o caminho do esporte e acaba se prejudicando tendo um jogador expulso, né? Então, de nossa parte, vai ter um time motivado, um time com equilíbrio, é o que a gente busca, né? A gente já perdeu jogadores em outras partidas, expulso, e vamos levar isso como lição para não acontecer. Acho que as provocações que houveram não passaram do limite também, dá para se levar em tom de brincadeira, em tom de parte do contexto, né? Não houve falta de respeito nem ofensa, e isso é bom a gente salientar, né? Porque vai jogar 2 times e um só vai passar para a grande final. Isso é do futebol, tomara que seja a gente. Alberto Lena Júnior, a invencibilidade do Santos na Vila é algo assim, sabe, impressionante, absurdo. Parece que o Santos é praticamente imbatível na Vila. Na temporada o Santos perdeu um jogo só, um único jogo. O Palmeiras vem de altos e baixos, me lembra um pouco São Paulo na questão da irregularidade, da falta de confiança no time, apesar de eu achar que tem até uma boa equipe, um bom elenco. Então acho que o fator campo, o fator casa faz do Santos o time favorito. O Santos já está mais definido como padrão de jogo, com o time em si, a escalação, a maneira de jogar. Isso aí está tudo muito claro na cabeça de todos nós. É um dos times que pratica o futebol mais agradável do Brasil hoje, juntamente com o Grêmio, com o Atlético Mineiro e o Corinthians, que está alcançando esse estágio novamente, né? E agora o Palmeiras, ele está se encorpando moralmente, né? Coisa que ele não, que era o grande problema dele, era essa falta de autoestima, de confiança, e que não seria surpresa o Palmeiras ir lá na Vila, ao sapão da Vila, com a torcida única, tudo santista, e ainda assim arrancar lá um empatezinho, deixar para trás, resolver? Não sei não é para se descartar, mas comparando o estágio em que se encontram os 2 times, o Santos é o favorito, sem dúvida. 3 volantes na cabeça do Cuca para segurar essa garotada? Isso aí nunca funciona. Os caras não aprenderam ainda, que essa coisa de 3 zagueiros, não adianta. O Filipão, que era o rei desses negócios, ele punha lá o Palmeiras para jogar com 200 zagueiros, 300 back e tal, e aí vinha o Marcos, São Marcos era o maior jogador em campo. Quer dizer, o goleiro, se você monta uma retranca, é para a bola não chegar no goleiro. Se o goleiro é o melhor em campo, é porque a retranca não funcionou. Entende? Então é isso aí. Tem mais uma informação, a gente falou de Santos e Palmeiras, no Corinthians o Williams apresentou um edema na coxa. Grande reforço para o Corinthians. Ele vai ficar fora nos próximos 2 jogos. Ele saiu meio emburrado, né, na partida contra o Comercial. Saiu meio reclamando. A gente não curte muito isso não. Eu falei Filipão aqui, queria completar aquela minha fala anterior sobre Edilson, o Capetinha e o Vampeta, e eu estava me lembrando do Filipão mandando os jogadores do Palmeiras xingar, bater. Isso foi gravado, né? Não é conversa. Né? Numa conversa de vestiário. Xingar, bater, cuspir no Edilson Capetinha. Né? Que esses são os 2 Brasis que nós temos diante de nós, né? O do Capetinho, o divertido, o criativo, e o outro do Filipão, que é o do resultado da porrada do vamos ver.
E tenha tranquilidade e vamos terminar o programa de hoje. E resultado final da nossa enquete, eu tenho que falar rápido. Porque acabou o tempo. Qual será a final do Campeonato Paulista? Corinthians e Santos, 39%. Um beijo, até domingo no Mesa Redonda. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Vai estar, né, no Mesa, né, Alberto? Que amor. Vai estar na... Quantas vezes